Gente, eu vou jogar esse joguinho aqui. Bora, vamos ver o que vai acontecer. Vou bater aqui, aqui, o primeiro. Tô achando nenhum. Morri. Gente, agora eu vou começar de novo. Eu vou quebrar aqui. Quem gosta de minério? Me engana isso, já vou dar. Aê! Agora vamos quebrar. Vamos lá. Em 30 minutos.